As Vozes Divinas, a saga das mulheres profetas de Israel. Nas dobras da história sagrada, entre as leis dos patriarcas, as batalhas dos reis e os lamentos dos profetas mais conhecidos, ressoam outras vozes, poderosas, incisivas e divinamente inspiradas. São as vozes das mulheres profetas de Israel. Desde os desertos áridos do Êxodo até os corredores do Palácio Real em Jerusalém, estas mulheres foram canais da vontade divina, conselheiras de nações e catalisadoras da história. Sua narrativa, tecida a partir da Torá, do Talmud, de textos apócrifos e da rica tapeçaria da tradição judaica, revela uma dimensão fundamental e muitas vezes subestimada da revelação. As profetisas do cânone bíblico, pilares da fé. A própria Bíblia hebraica, a Torá e os Neviim, nomeia explicitamente um grupo de mulheres com o título de Neviá, profetisa, reconhecendo sua autoridade espiritual e seu papel como porta-vozes de Deus. Miriam, a profetisa do canto e da libertação. A primeira a receber o título é Miriam, Êxodo 15:20. Sua história começa nas margens do Nilo, onde, com sabedoria e coragem, ela observa o cesto de seu irmão Moisés e negocia com a filha do faraó para que sua própria mãe o amamente. O Talmud, tratado Megillah de Quatequarcia, expande este momento, afirmando que a profecia de Miriam começou ainda mais cedo. Seus pais, Amram e Joquebede, haviam se separado devido ao decreto do faraó de matar todos os meninos hebreus. Miriam, ainda criança, profetizou a eles: "Vocês terão um filho que salvará Israel." Sua profecia os convenceu a se unirem novamente, resultando no nascimento de Moisés. Sua autoridade profética explode em glória nas margens do Mar Vermelho. Após a aniquilação do exército egípcio, enquanto os homens cantam, é Miriam quem lidera as mulheres em um ato de adoração espontânea, com tamborins e danças, cantando: "Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente." O profeta Miqueias, séculos depois, solidificaria seu status ao declarar que Deus enviou 3 líderes para libertar Israel do Egito: Moisés, Arão e Miriam. Miqueias 6:4. Débora, a mãe de Israel, juíza e estrategista. No período caótico dos juízes, quando cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, Israel encontra liderança na figura improvável de Débora. Juízes 4:5. Ela não é apenas uma profetisa, ela é a governante de fato da nação. Debaixo de uma palmeira, que ficou conhecida como a Palmeira de Débora, ela julgava disputas e transmitia a palavra de Deus. Sua narrativa atinge o clímax quando ela recebe uma ordem divina para a guerra. Israel estava oprimido por 20 anos por Jabim, rei de Canaã, e seu temível general Sísera, com seus 900 carros de ferro. Débora convoca o guerreiro Baraque e lhe entrega o plano de Deus. "Vá, reúna 10.000 homens, e eu atrairei Sísera para o rio Quizon e o entregarei em suas mãos." Quando Baraque hesita, insistindo que só iria se ela o acompanhasse, Débora concorda, mas profetiza que a honra da vitória final não seria dele. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Sua presença no campo de batalha inspira o exército israelita. Conforme profetizado, uma chuva torrencial transforma o vale em um lamaçal, neutralizando os carros de ferro cananeus e garantindo uma vitória esmagadora. A profecia se cumpre duplamente. Não apenas a estratégia de Débora foi crucial, mas o próprio Sísera é morto por Jael, outra mulher corajosa. O Cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes, é uma das peças mais antigas e poeticamente mais ricas da Bíblia. Uma celebração da vitória divina, onde ela se autodenomina uma mãe em Israel. Hulda, a guardiã da Torá e a voz da reforma. Séculos depois, durante o reinado do justo rei Josias, a nação havia mergulhado na idolatria. Durante a reforma do templo, o sumo sacerdote Ilquias descobre um livro da lei, provavelmente o Deuteronômio, perdido e esquecido por gerações. A leitura de suas maldições contra a desobediência aterroriza o rei, que busca imediatamente uma palavra profética para autenticar o achado e entender suas implicações. Notavelmente, embora os profetas Jeremias e Sofonias estivessem ativos, a delegação real é enviada a Hulda, 2 Reis 22, 2 Crônicas 34. O Talmud sugere que eles a procuraram porque as mulheres são vistas como mais compassivas, na esperança de uma mensagem mais branda. Hulda, esposa do guardião do guarda-roupa real,
Vivia em Jerusalém e, segundo a tradição, mantinha uma escola para mulheres. Sua resposta não foi suave. Ela confirmou a autenticidade do livro e o juízo iminente de Deus sobre a nação por sua infidelidade. Contudo, ela entregou uma palavra de misericórdia pessoal a Josias. Por seu coração contrito, ele seria reunido a seus antepassados em paz e não veria a calamidade que viria. A profecia de Hulda validou a redescoberta da Torá e impulsionou uma das maiores reformas espirituais da história de Judá. Outras profetisas do Tanakh. O texto bíblico menciona brevemente a esposa do profeta Isaías, simplesmente como a profetisa, Isaías 8:3, indicando que seu status era reconhecido, talvez por seu próprio dom profético ou por sua associação íntima com o ministério de Isaías. Seus filhos receberam nomes proféticos, tornando seu próprio corpo um veículo de profecia. Em contraste, Noadia é citada por Neemias como uma falsa profetisa, que, ao lado de outros, tentou intimidá-lo e impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias 6:14. Um lembrete sombrio de que o dom profético podia ser corrompido. A tradição dos sábios. As 7 profetisas de Israel. O Talmud, na Tratado Medila, Deira Quarira, expande a lista de profetisas canônicas, identificando um total de 7 mulheres cujas profecias foram consideradas essenciais para as gerações futuras. Esta lista inclui Miriam, Débora e Hulda, e adiciona 4 matriarcas cujas ações e palavras foram vistas como manifestações do mais alto nível de inspiração divina. Ruach HaKodesh. Sara, a princesa da profecia. A primeira matriarca Sara é considerada a maior de todas as profetisas. O Talmud baseia essa afirmação no momento em que ela exige que Abraão expulse Agar e Ismael. Quando Abraão hesita, o próprio Deus intervém dizendo: "Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz." Gênesis 21:12. Os sábios interpretam isso como uma confirmação de que o discernimento de Sara sobre o futuro espiritual da aliança era superior ao de Abraão naquele momento. Seu nome original, Sarai, minha princesa, é mudado para Sara, princesa para todos, refletindo a universalidade de seu status. A tradição também a identifica com o nome Isca, vidente, mencionado em Gênesis, reforçando sua natureza profética. Ana, a profetisa da oração. A história de Ana, 1 Samuel 1 e 2, é a de uma mulher de profunda angústia que transforma sua dor em uma das mais poderosas orações da Bíblia. Desprezada por sua infertilidade, ela derrama sua alma no tabernáculo em Siló, em um sussurro tão fervoroso que o sacerdote Eli a acusa de embriaguez. Sua defesa e sua fé inabalável resultam na promessa de um filho, Samuel. Após o nascimento dele, ela cumpre seu voto e o dedica ao serviço de Deus, entoando um cântico profético. Este cântico não é apenas um agradecimento pessoal, é uma profecia sobre a ordem mundial. Deus derruba os poderosos e exalta os humildes, quebra os arcos dos fortes e fortalece os fracos. Ela prevê a ascensão de um rei e de seu ungido, Messias, muito antes de a monarquia ser estabelecida em Israel. Abigail, a pacificadora profética. Abigail, 1 Samuel 25, surge como uma figura de sabedoria e discernimento profético em meio a um conflito iminente. Seu marido tolo, Nabal, insulta Davi, que marcha com 400 homens para aniquilar toda a casa de Nabal. Com inteligência e coragem, Abigail intercepta Davi. Seu discurso é uma obra-prima de diplomacia e profecia. Ela não apenas acalma a ira de Davi, mas fala sobre seu futuro, afirmando que o Senhor certamente fará para meu senhor uma casa firme, e que quando ele se tornar rei, não terá em sua consciência o peso de ter derramado sangue inocente. Ela vê o futuro rei em Davi, quando ele ainda é um fugitivo, e suas palavras o impedem de cometer um erro que mancharia seu reinado. Ester, a profetisa oculta. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Ester, os sábios a veem como uma profetisa que operava em um tempo de ocultamento do rosto divino. Hester Panim. Ester ascende à posição de rainha da Pérsia e arrisca sua vida para salvar seu povo do genocídio planejado por Amã. Sua história é vista como uma manifestação da providência divina trabalhando nos bastidores da história. O Talmud afirma que o rolo de Ester foi composto com inspiração divina e que a insistência de Ester para que a história de Purim fosse escrita e sua celebração estabelecida para todas as gerações foi um ato profético que garantiu a memória perpétua da salvação de Israel.
ecos em fontes posteriores e apócrifas. Enquanto os manuscritos do Mar Morto não revelam nomes de profetisas específicas, focando mais na estrutura de sua comunidade ascética, a influência do dom profético feminino continua em outras tradições. Os oráculos sibilinos, por exemplo, são uma coleção de escritos em grande parte de autoria judaica e posteriormente cristã que adotaram a persona da Sibila, uma famosa profetisa pagã, para dar autoridade a profecias sobre a soberania do Deus de Israel e eventos mundiais. No Novo Testamento, a tradição continua. Ana, uma viúva idosa, é explicitamente chamada de profetisa no Templo de Jerusalém, reconhecendo o menino Jesus como a redenção de Israel. Lucas 2:36-38. E nos Atos dos Apóstolos, encontramos as 4 filhas de Filipe, o evangelista, que eram virgens e tinham o dom de profecia, Atos 21:9, indicando que o carisma profético continuou a se manifestar nas mulheres da comunidade messiânica. A Cabala, o misticismo judaico, aprofunda a compreensão dessas 7 profetisas, associando cada uma a uma das Sefirot, emanações divinas, da árvore da vida, vendo suas vidas como um mapa para o desenvolvimento espiritual da alma e para o Tikkun Olam, a reparação do mundo. Da liderança nacional de Débora à diplomacia profética de Abigail, da autenticação da Torá por Hulda à oração revolucionária de Ana, a saga das mulheres profetas de Israel é uma testemunha do fato de que o Espírito de Deus não conhece distinção de gênero. Suas vozes, preservadas nas Escrituras e exaltadas na tradição, continuam a narrar a história de uma fé moldada tanto pela sabedoria e coragem de suas filhas, quanto de seus filhos.